Se você deseja progredir na sua carreira, esse vídeo pode te ajudar. Recentemente, eu li um artigo tão interessante com 37 conselhos profissionais do autor Ryan Holiday e eu gostei tanto desse artigo que eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar os principais conselhos com os quais eu mais me identifiquei. Neste vídeo eu vou compartilhar esses principais conceitos, eu vou mostrar um pouco porque eu me identifiquei tanto com eles e eu digo mais, eu vou te mostrar como que você consegue aplicar os conselhos que mais você se identificar na sua carreira de maneira sólida para você conseguir ter melhores resultados. Afinal de contas, só ver esse vídeo, se identificar com os conselhos e não aplicar isso no seu dia a dia, não vai te trazer resultado nenhum, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora lá para o primeiro conselho. Fique em silêncio, trabalhe duro e mantenha-se saudável. Não é a ambição ou habilidade que irá destacá-lo, mas a sanidade. Eu já falei em um vídeo anterior, mas eu sou uma pessoa extremamente viciada em trabalho. Não só o meu trabalho CLT, mas também outras coisas como esse projeto do YouTube, e eu tenho um grande problema em lidar com isso, porque para mim é muito difícil encontrar o limite do trabalho, até quando eu posso ir sem me desgastar mentalmente, né? Então eu já perdi esse limite uma vez, eu já tive um burnout. Então esse conselho é super importante porque depois de muito tempo eu venho percebendo o quão é importante você ter uma boa saúde mental. Porque se você não tiver isso, nem a saúde mental e nem a física, não adianta esforço, não adianta inteligência, não adianta habilidade, porque o seu corpo vai ser o seu principal inimigo e vai ser sua própria queda. Então você precisa entender que no jogo do longo prazo, a saúde mental e física é algo extremamente importante. Então foi por isso que esse conselho me marcou muito e eu coloquei ele como número 1, porque eu acho que ele é o principal. Sem ele, qualquer outro é difícil de ser alcançado. Conselho número 2. Encontre telas para as outras pessoas pintarem. Facilite o caminho para os outros e construa o seu pelo mérito dos seus resultados. Valorize a contribuição acima do reconhecimento pessoal, permitindo que o crédito seja dos outros enquanto você acumula experiência e valor. O que o autor quer dizer aqui é que você precisa ser a pessoa que facilita o caminho dos outros, principalmente dos outros acima de você. Então, continuando no conselho, ele traz mais algumas dicas aqui de como que você pode implementar isso. Leve ideias para entregar ao seu chefe. Encontre o que ninguém mais quer fazer e faça. Identifique ineficiências, desperdícios e redundâncias. Identifique vazamentos e soluções para liberar recursos para novas áreas. Produza mais do que todos os outros e dê suas ideias. A pessoa que limpa o caminho controla a sua direção, assim como a tela muda a pintura. Isso pode parecer um pouco contraproducente de você ser a pessoa que tenha ideias, mas você entregá-la a outras pessoas que vai ganhar crédito com isso, né? Principalmente porque isso fere muito o ego, né, de outra pessoa pegar uma ideia sua. Mas faz muito sentido, porque além de ganhar uma boa reputação com as pessoas com as quais você abre o caminho para elas, você acaba colecionando experiência e valor. E com o tempo, isso funciona como um juros acumulado ali, né? Então vai ser bastante benéfico para você no jogo do longo prazo. Conselho número 3. O seu chefe ou mentor ou o negócio não pode querer que você tenha sucesso mais do que você mesmo. Você precisa ser o condutor da sua própria vida, da sua própria carreira e do seu progresso. Eu atuo como líder de tecnologia e essa é uma das coisas que eu mais falo com os meus liderados. Eu sou uma pessoa que estou ali para dar um apoio, para ajudar, para traçar um plano, mas a vontade, a meta, o objetivo, a direção, tudo isso tem que vir da própria pessoa. Eu não posso fazer isso por ela. Eu posso ajudar, eu posso guiar, direcionar, mas o primeiro passo é dela. A vontade tem que vir dela. Ela tem que ditar a direção, o progresso, o plano. Então é super importante você entender isso. Porque uma das coisas que eu mais vejo são as pessoas esperando que algo aconteça, esperando que um líder
as promova, esperando que a empresa as promova, que a empresa traga alguma oportunidade. Então, você precisa ser a pessoa que corre atrás disso e não espere isso de mais ninguém. Conselho número 4. Presta atenção que esse foi um dos que mais me marcou. Você nunca terá tempo para se dedicar a todas as áreas da sua vida de uma vez. A vida é sobre escolhas. Trabalho, família, diversão. Escolha 2. Equilibrar os 3 é impossível. Você pode se destacar em 2 se disser não a um. Se não puder, não terá nenhum. Ler isso bateu fortemente em mim, principalmente pelo momento atual que eu estou vivendo. Como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa extremamente viciada em trabalho, em fazer as coisas acontecerem. E, apesar de eu já ter lido esse conselho antes e entender perfeitamente o que ele quer dizer, eu tenho muita dificuldade em entender o limite da minha atenção. Então, muitas vezes eu dedico atenção demais a apenas 2 áreas e acabo me esquecendo de uma terceira, por exemplo. E isso é algo que eu tenho tentado lidar, principalmente no último ano. Mas algo que talvez você ainda não entenda e que você precisa aceitar é que você nunca vai conseguir dar atenção para todas essas áreas de uma única vez. Isso é completamente utópico. Quando você passa a aceitar isso, você começa a ficar muito mais em paz consigo mesmo. E depois disso, o que você precisa fazer é definir períodos específicos para que você consiga se dedicar a algumas áreas a mais do que as outras. Então, por exemplo, você quer se dedicar mais no trabalho? Tudo bem, defina um período para isso. Alinhe as expectativas com as pessoas ao seu redor, isso é super importante. E tenha um prazo de término. Depois daquele término, você volta a dar atenção para determinadas áreas. E aí você pode dar uma atenção maior para a família, por exemplo, durante o período. E depois você volta para o trabalho. E tá tudo bem com isso. A vida funciona dessa forma. Então, quando você aceita que você não consegue dar atenção para todas ao mesmo tempo e que você pode fazer esses períodos de atenção maior a algumas áreas, você passa a viver em paz e você consegue ser bem-sucedido em mais de uma área na sua vida. E agora o conselho número 5. Enquanto o autor falava desse conselho, ele contou uma história sobre o famoso empresário da banda Iron Maiden. Ele conta que um agente chegou numa festa em homenagem à banda e se encontrou com o empresário e disse o quanto ele admirava o empresário pelas suas habilidades na indústria da música. E o empresário olha para ele e fala: você tá achando que eu trabalho na indústria da música? Não, eu trabalho no negócio do Iron fucking Maiden. Você entendeu essa mensagem? A ideia é que você deve estar no negócio seu, não da sua respectiva indústria, não dos críticos, não das modas e tendências e do que todo mundo está fazendo. Você precisa focar em você, para você crescer, para você evoluir, mas por você. Eu gravei um vídeo recentemente sobre isso, falando como que eu mudei alguns objetivos de vida que eu tinha, porque esses objetivos eram muito mais para outras pessoas do que para mim mesmo, e como que agora eu tô mais focado em mim mesmo. Então vale muito a pena assistir esse vídeo, o link vai ficar aqui em cima, e você pode se aprofundar lá para entender esse conceito e entender esse jogo que você precisa jogar com você mesmo. Tá legal, eu já passei as 5 dicas que mais me marcaram. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em ir lá e analisar todas as 37, porque podem ter outras que você se identifica mais. Porém, apenas ler esses conselhos ou assistir esse vídeo não vai te ajudar, porque daqui a um tempo você vai acabar se esquecendo disso. Por isso, você precisa aplicar isso no seu dia a dia, se você assim desejar. E para isso, você vai precisar de um sistema para te auxiliar. E com esse sistema, eu posso te ajudar. No meu ponto de vista, existem 2 maneiras de você solidificar esse conhecimento. A primeira é se lembrando todos os dias desses conselhos até que você já os tenha dominado, ou revisando constantemente o que você aprendeu com eles. Independente do que você achar melhor para você,
eu posso te ajudar com isso. Se você olhar do ponto de vista que você quer aprender com esse artigo e com as lições que você tirou dele, você poderia, por exemplo, usar o template que eu criei de revisão de aprendizados dentro do Notion. Esse template te ajuda a revisar algum conteúdo de maneira constante para que você não esqueça daquilo. Depois de um certo período, se você não revisar algo que você aprende, esse conteúdo some da sua memória. Mas se você considerar que isso é uma melhoria que você precisa aplicar no seu trabalho, você pode considerar esse aprendizado, essa revisão como um hábito e usar um gerenciador de hábitos para controlar isso. Eu mesmo venho usando diariamente um gerenciador de hábito para controlar diversos hábitos do meu dia, e um deles é revisar os pontos de melhoria que eu preciso ter no trabalho. Então, todo dia eu reviso esses pontos e eu reflito sobre como eu estou indo em direção a essas melhorias. Mas, João, tem diferença entre esses dois sistemas? Sim, o primeiro é mais focado na revisão de aprendizado. Você pode usar para essa revisão em específico, mas você pode usar também para uma revisão de qualquer coisa que você aprende e estuda. E o segundo é um gerenciador de hábito, que você pode usar para revisar essas melhorias, mas você também pode usar para controlar qualquer outro hábito que você queira medir o progresso, como ir na academia, fazer atividade física ou qualquer outra coisa. Fica a seu critério decidir qual é o melhor para você. O link de ambos vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu, particularmente, costumo usar os dois. Ambos já fazem parte da minha rotina e estão dentro do Notion, em um sistema que eu uso diariamente para controlar as minhas metas, as minhas tarefas, os meus aprendizados e as minhas rotinas. Esse sistema me ajuda a controlar tudo que eu preciso para manter a minha mente calma e tranquila. O nome dele é o Guia da Produtividade e eu o disponibilizei através de um template dentro do Notion para que qualquer pessoa que tiver acesso consiga duplicá-lo e começar a usar na hora. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te vejo numa próxima. Até mais.